Oi, pessoal, sou a professora Marina e hoje falaremos sobre o artigo de opinião, né? O gênero aí textual que encontramos nas provas do IFRN e de tantos outros processos seletivos, né, do nosso país. Pois bem, neste vídeo eu falarei especificamente das principais características, tá bem? Teremos outros vídeos explicando como fazer a introdução, como eu faço o desenvolvimento, como eu faço a conclusão, para que o vídeo não ficasse muito extenso e cada vídeo atendesse a dúvida específica de cada um, já que bastante gente pediu para eu falar um pouco sobre este gênero textual, tá bem? Pois bem, inicialmente, o que é o artigo de opinião, né? É um gênero que é jornalístico, tá? Ele é encontrado, então, em jornais, revistas, blogs, pode ser encontrado também nas redes sociais. E, né, encontramos bastante na prova do IFRN e em tantos outros concursos, tá? E em tantos outros processos seletivos. E o que pega muitas vezes é que a gente precisa entender que é um gênero jornalístico, porque ele, antes de ser argumentativo, ele é informativo, né? Por que eu quero frisar isso? Porque no momento da escrita de um artigo de opinião, eu não posso só falar o que eu acho, eu preciso informar, né? Vou dar um exemplo aqui da prova do IFRN. A proposta do IFRN, geralmente, ela vem em forma de uma pergunta, não é isso? Dá lá um tema principal e fala isso ou aquilo. E você vai fazer um texto a fim de que seja respondida aquela pergunta. Mas o que acontece? Eu não posso começar o meu texto falando que, na minha opinião, eu acredito que é assim, assim, assado, ponto final, né? Não faria o menor sentido. Então, quando eu falo que é um gênero jornalístico, eu já quero enfatizar para vocês que é um gênero textual que ele precisa dar uma informação. É por isso que na introdução a gente contextualiza o tema, né? A gente informa ao leitor por que eu estou falando sobre aquilo. É por isso que lá na argumentação, né, vai ter vídeos especificando cada um. É por isso que lá na argumentação eu preciso dar uma informação que embase o meu argumento. Não é só porque eu acho, porque eu tava pensando aqui comigo mesma e percebi que essa ideia é genial. Não, é com base em quê? Né? Então precisamos embasar o nosso pensamento em alguma coisa. Então, é por isso que, mais uma vez, enfatizei que é gênero jornalístico. E como é a linguagem do artigo de opinião? Não é uma linguagem muito rebuscada, tá? O artigo de opinião, ele tem o objetivo de trazer uma temática, né? Fazer o leitor refletir sobre um tema específico e, quem sabe, convencê-lo, tá? Mas, inicialmente, a função é fazer, pelo menos, né, dar aquela cutucada ali no pensamento, né? Do tipo, você já pensou por esse lado? Esse aí é o artigo da opinião. Então, por isso que eu coloquei que é uma norma padrão da língua portuguesa, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos. Como eu não sei o alcance que o artigo de opinião vai ter, eu preciso falar da maneira mais padrão possível da minha língua, né? Se eu coloco uma palavra, uma expressão, né, uma variante regional dentro do meu texto, meu colega, meu leitor lá do outro estado não vai entender, né? Ou pior, né? Pior do que não entender é entender errado. Então a gente tem que ter esse cuidado na linguagem que a gente utiliza, tá bem? E além disso, a linguagem ela precisa ser objetiva, né? Por dois motivos, minha gente. Para não ficar só de enrolação, a gente precisa ir direto ao ponto. E segundo, que a gente tem um limite de linhas quando a gente fala em processo seletivo, não é isso? Pois bem, dentro desse limite de linhas, nós temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá bem? Como é que Marina acha interessante, tá? Deixar um parágrafo para a introdução, deixar um parágrafo para a conclusão. Cada argumento coloca em um parágrafo de desenvolvimento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o máximo é 30 linhas. Esse exemplo não é regra, tá, gente? É só um exemplo para vocês entenderem um pouco como organizar. Porque às vezes a gente vê aquele limite de linhas e aí gasta muito
muita informação na introdução, aí fica aquele desenvolvimento muito vago, né? Sem muita informação. Então, tentar dividir bem o texto, tá? Esteticamente mesmo falando. Não precisa ser perfeitamente. Porque a minha introdução deu 5 linhas e o meu desenvolvimento, o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento deu 6. Nossa, que absurdo. Não é um absurdo, não. Tá? É só pra gente, quando for organizar, né, pensar na quantidade de linhas, porque é algo que não dá ponto. Que a gente não pode extrapolar. Então, vamos lá. Vamos pensando aqui que eu tenho 30 linhas para escrever. Eu utilizo 5 linhas lá na introdução, que é o meu primeiro parágrafo. E eu utilizo 5 linhas lá na minha conclusão. Não é isso? Gastei 10. Das 30 sobram 20. Não precisa utilizar todas as 30 linhas, tá? E não precisa utilizar só 5 em cada. É só um exemplo que eu estou dando. Então, você tem aí 20 linhas para utilizar no seu desenvolvimento. Marina, eu só tenho 2 argumentos bacanas para poder desenvolver. Um argumento em cada parágrafo, tá? Isso aí é o que eu mais indico para você. Por quê? Porque você não mistura a ideia e fica claro, né? Fica objetivo no seu texto que aquele primeiro parágrafo de desenvolvimento é o teu primeiro argumento. Aquele segundo parágrafo do teu desenvolvimento é o teu segundo argumento. E aí não tem como misturar, né? E pensar que é um argumento só. Tá certo? Pois bem. Estrutura de nome, acredito que, né, todo mundo já sabia disso aqui. E aí vamos para uma coisa muito importante, o nosso título. O que título eu dou para o meu artigo de opinião? E Marina, por que é que você colocou o título depois da estrutura, ou não colocou o título dentro da estrutura? Por que não colocou antes? Enfim, por quê? Na hora de elaborar, primeiro que eu sempre vou aconselhar que vocês façam um rascunho, por mais que no processo seletivo a gente tem uma briga contra o tempo, né? Mas não descartem o rascunho de vocês. É uma oportunidade que vocês têm de escrever e reescrever e errar para poder acertar na folha oficial. Então, o indicado é que vocês realmente utilizem um rascunho. Não precisa fazer a redação toda no rascunho se vocês acharem que não tem tempo suficiente, né? Tem essa questão de administração do tempo. Mas é interessante que você utilize o rascunho pelo menos para colocar quais são os argumentos, né? O que é que você vai defender no seu texto? Quais são suas opções de título? Você pode utilizar o seu rascunho para isso, tá? Para não colocar um título no teu artigo de opinião e depois pensar, nossa, tem aquele outro que era bem melhor, né? Então, utiliza o rascunho para isso. Tá, mas como é que deve ser o meu título e por que eu coloquei ele depois? Porque eu geralmente recomendo que se pense no título depois que você escreve seu texto, tá? Ou se você fez um rascunho, né, um bom projeto de texto no seu rascunho, aí sim você já coloca logo o título, porque afinal você já está com a sua redação em mente, né? Mas de toda forma deixa para escolher o título depois do plano de texto que vocês fazem lá no rascunho de vocês, tá bem? Isso porque ao longo do texto a gente pode ter novas ideias, né, de como melhorar essa escrita. Então, outra coisa, coloquei o nome objetivo aí, mas além de objetivo ele não pode ser muito longo, tá, minha gente? Não é que é uma regra e vai cair a mão da pessoa, não vai. Mas é que quando o título ele é muito longo e um artigo de opinião, ele deixa de ser tão atrativo, né? Então, tentem utilizar poucas palavras para esse título, tá bem? E se forem palavras pequenas, pode utilizar mais quantidade. Se forem palavras muito grandes, utilizem menos quantidade. Tá? Essa questão também de espaço. Coloquem um título centralizado na primeira linha da redação de vocês. E a argumentação? Como é que ela precisa ser? Ela tem que ser consistente. O que é um argumento consistente? Ele é embasado em algo, né? Não veio da minha cabeça, ou não foi uma experiência pessoal que eu tive, mas sim um dado estatístico, né? Uma informação científica. Então, vocês podem colocar no argumento
diferentes dados, tá? Que sejam de conhecimento, não digo de conhecimento popular, né? Mas de conhecimento que ele possa ser acessado, que ele possa ser consultado. Não cabe a mim colocar no artigo de opinião que a minha vizinha passou por uma situação como essa, porque o corretor não vai consultar a minha vizinha. Mas se eu faço algum tipo de associação com alguma série, com algum filme, ou se eu faço alguma associação com alguma das leis, com alguma informação, com alguma notícia que foi de conhecimento, né, nacional, o corretor tem como fazer esse acesso, né, comprovar essa informação. Então, isso que é um argumento consistente. Além disso, cuidado para não colocar um primeiro argumento favorável e um segundo argumento contra. Se tu começou o teu texto se posicionando contra, se mantém firme ali. Isso não significa que você não saiba os prós daquilo, né? E que você esteja vendo só o lado ruim. Isso significa que você tem consistência na sua fala, tá bom? Então, cuidado no momento da argumentação para vocês não se contradizerem. E essa questão de espaçamento, coloquei porque vocês precisam se lembrar disso sempre, porque sempre que eu pego uma redação para corrigir, do sexto ao ensino médio, alguém esquece de algum desses detalhes aí, tá? O primeiro é o parágrafo. Gente, o parágrafo ele tem um espaço entre o início da linha e o começo da frase. É um espacinho. Cada um meio que padroniza o seu espaço. Não deixe muito grande não, porque fica bem feio o texto, né? Tem gente que bota um dedinho lá e já começa a escrever do lado do dedo. Tá ótimo, tá? Mas o parágrafo ele precisa ser marcado com este espaço. Não pula a linha de um parágrafo para o outro. Esse espaço já indica que é o início de um parágrafo. Então, não há necessidade de pular linha. Você está perdendo linha se você faz isso. E está, inclusive, fugindo da estrutura, né? Não é previsto que você pule linha no artigo de opinião. Por que eu coloquei aqui fim de linha? Porque, às vezes, a palavrinha está acabando. São dois problemas graves. O primeiro é quando a palavrinha está acabando e você vai tentando colocar e ela não cabe, aí você passa da marcação da linha, e aí a linha é desconsiderado. Você escrever depois da lei, o corretor nem lê, tá? O segundo problema é o problema contrário, você tem tanto receio de acabar a linha, que você acaba escrevendo embaixo. E aí, quando você vai ver seu texto, ele tem tipo uma margem de 1 centímetro ou mais em todo o canto, né, do fim de linha, porque você passou o texto inteiro com esse receio de passar da linha, tá certo? Como é que a gente resolve isso? Praticando, tá? Então, pega uma folha de caderno, pega uma régua, faz um retângulo delimitando o final da linha, que você quer que seja a marcação final de linha, e pega a escrever texto mesmo, né? Seja, nesse caso, como é para a prática de noção de espaço de palavras, pode até pegar um texto já pronto e ir escrevendo só para vocês vendo até onde cabe as palavras, tá certo? E o último tipo de espaçamento que vocês precisam ter cuidado é com o fim do texto de vocês. Gente, depois da última linha, não pode botar nenhum ponto final, tá? Então, organizem o texto para que ele caiba dentro das 30 linhas previstas. Porque passando disso, não é corrigido, não é considerado. Tá bem? E aí, a dica final, né, que é importantíssima para que sua redação possa ser corrigida é: escreva com a letra legível, tá? Pratique a escrita cursiva ou a escrita que você utiliza aí no seu cotidiano, mas pratique a ponto que ela tenha um padrão de tamanho, um padrão de espaçamento, tá? Cuidado para não deixar as palavras todas muito juntas ou muito separadas. Os excessos atrapalham a leitura do texto. Quando terminar de escrever o texto, na prática, em casa, busquem ler o texto, ver se ele está compreensível. A escrita de um artigo de opinião ou de qualquer outro gênero textual é muito mais prática,
tá? Muito mais prática do que o combo de conhecimentos que você tem sobre aquilo. Como assim, Marina? Eu posso ver 100 vídeos sobre artigo de opinião. Se eu não me sentar, pegar um tema fácil, depois um que seja um pouco mais difícil para mim, um que seja desconfortável para mim, né, que tire da minha zona de conforto e não tentar fazer um artigo de opinião sobre aquilo, e não tentar defender o meu posicionamento, e não apagar e reescrever, e apagar mais uma vez e reescrever, eu não vou conseguir, né, desenvolver um bom texto, porque não é somente o conhecimento que basta, mas sim a prática de escrita. Eu conseguir organizar as minhas ideias. Então, a prática em casa ajuda muito lá na hora da prova. Por quê? Porque como você já escreveu bastante, você se sente mais confortável, né? O seu receio, os pequenos receios, eles param de existir. Do tipo, será que vai passar da linha? Será que não vai caber o meu texto tudo aqui? Porque você já tem noção do espaço, de acordo com a sua letra. Tá bem? Então, por hoje é isto. E amanhã tem vídeo sobre como fazer a introdução do seu texto. Até a próxima. Deixa o gostei aí e compartilhe o vídeo.